Estamos de volta, segundo bloco, programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves, nosso querido amigo Valentim Bijeski, diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Tupã, além do nosso amigo Oriel Castigliani, agente de trânsito, falando sobre essa questão que tanto interessa, né, a população, que é a questão do trânsito. Valentim, eu queria iniciar o segundo bloco, né, com a participação do vereador Capitão Neves, a questão dos semáforos em Tupã. Sabemos que, por exemplo, eu até comentei fora do ar aqui, em off, até como curiosidade, como cidadão tupaense, tirei algumas dúvidas aqui sobre o tempo, a questão do tempo em algumas vias, como por exemplo a Marília. A gente sabe que ali, dependendo do horário ali, há um grande fluxo de carros. E eu até brincando, você tá, dependendo do ponto que você está ali na Marília, até você passar pelo semáforo, tem que esperar umas 5, 6 vezes ali fechar, abrir, fechar, abrir. Aí você esclareceu, explicou, mas eu queria que você compartilhasse desse esclarecimento. Como que está funcionando a questão dos tempos nos semáforos? E uma segunda pergunta, a gente sabe que está todo mundo perguntando e comentando a questão daquele semáforo da Caingangues com Guaicurus. A TV Câmara esteve lá, né? Enfim, os vereadores também estão acompanhando de perto essa questão. Eu queria que você esclarecesse, inclusive, esclarecer a população o porquê da necessidade. Acredito que para que isso aconteça, a retirada, terá que também ter algumas adequações ali naquela região, principalmente focado na segurança da população, principalmente dos pedestres. Mas vamos falar um pouquinho da questão do tempo dos semáforos. Depois eu queria que você já emendasse e falasse dessa questão específica ali do semáforo da Caingangues com a rua Guaicurus. Sim. Como a gente falou, nessa começo da administração, a partir do momento da anexação da Secretaria Antiga de Trânsito ao Planejamento, os estudos técnicos que a gente citou no bloco anterior, tanto de cruzamentos complexos, estão sendo levantados, e os semáforos também estão sendo analisados. Quando a gente fala de um semáforo, o semáforo ele é um equipamento eletrônico que ele visa disciplinar um local que haja um conflito, né? E no caso específico desses pontos, são um conflito de cruzamentos em veículos, né? Como se chega ao tempo? Nós temos o semáforo, se a gente for pensar em minuto, nós podemos ter 30 e 30 segundos para cada um deles, né? Mas, na realidade, esse tempo ele é calculado em relação à quantidade de fluxo de veículos. Então, nós temos, por exemplo, numa via X, 300 veículos hora, na via Y, 50 veículos hora. Então, você faz a estimativa de tempo para que o tempo de espera seja proporcional aos dois, né? Você não pode deixar, de repente, um tempo muito grande que você vai prejudicar uma pessoa que, de repente, quer passar e vai ter um tempo muito moroso. Quando a gente tem uma cidade muito grande, você vai em São Paulo, entrar numa marginal, por exemplo, tem sinaleiro que às vezes você espera 2, 3 minutos para conseguir acessar, né? Você pega 4 pistas, aquele volume de carro tão grande que se você parar, você vai fazer um congestionamento de 8 km, 6 km. Então, isso que a gente volta a frisar. A coletividade tem que ser beneficiada. Eu não posso, de repente, criar um congestionamento de 6 km para beneficiar o cara não ficar 2 minutos ou 3 minutos esperando, né? E no âmbito urbano, na área central, que nós temos mais os semáforos, nós temos também um sincronismo com relação à quantidade de tempo. Todos os pontos estão sendo levantados, nós estamos já com requisições de troca de placas, porque os semáforos, eles são hoje equipamentos eletrônicos. Você pode fazer de 80 a 100 regulagens, dependendo do equipamento de tempos. O que são essas 100 regulagens? Eu posso deixar, por exemplo, 7 horas da manhã, das 7 às 9, 20 segundos para um tempo, 30 segundos para outro, né? Eu posso deixar a partir das 9 da manhã, 30 e 30. Na hora do almoço, do meio-dia a 1, eu posso deixar 20 e 15 ou o pedestre maior, se tiver o caso do pedestre. Então, essa regulagem é feita através do sistema, né? Isso está sendo implementado em alguns pontos. Um exemplo desse é a Tabajaras com a Caingangues. Nós temos um semáforo no local que ele está sendo calculado e a temporização está sendo feita, reprogramação da temporização. Porque nós temos ali a Tapuias, né? Tem um movimento muito grande, e a Caingangues, pontualmente, na hora de você ir ao trabalho de manhã,
entre as 7h30 e as 8h30. De 11h30 a 1h30 da tarde, você tem um fluxo maior ali da Caingangues e no período da tarde. Então, está se programando para que esses horários fiquem mais igual o tempo. Nos horários de menor pico, você vai ter Atapuias, que é um fluxo mais intenso, você vai ter um tempo maior e um menor fluxo para Caingangues. Então, às vezes, a pessoa que está transitando na Caingangues ali 9h30 da manhã, onde você tem o trânsito mais estabilizado, o volume de carro menor na cidade, essa pessoa vai esperar ali 40 segundos. Né? E de repente, de manhã, na hora de pico, ela vai esperar apenas 20 segundos. Né? Então, esse sincronismo tem que ser feito de forma individual, é uma coisa amorosa, depende de estudos que a gente está fazendo, mas a gente acredita que até o final do ano todos esses semáforos já possam estar com placas novas e a temporização mais adequada para o volume de tráfego. Tá? Vou falar um pouquinho especificamente agora, até como cidadão, Tamoios com Caingangues. Eu citei aqui, por exemplo, no dia da Feira Livre, tem dias aqui que a coisa dá uma apertada. Eu percebo e o trabalho dos agentes é muito importante nesse sentido de orientação, mas a gente sabe que, por exemplo, citei novamente a questão da Marília, tem algumas vias que há uma atenção especial, né, na questão do semáforo ali, né? Pelo fluxo, a gente sabe que é. Lógico, estou falando aqui da principal via, que é Tamoios, com a Caingangues, mas tem horários de pico aí que a coisa complica um pouco. Saída do trabalho às 18 horas, no horário de almoço. Sim. Então, o estudo do sistema, o sistema de trânsito é o conjunto, carro, pedestre, claro. Todos os usuários. E se a gente, como você falou da Caingangues com a Tamoios, nós temos aquele semáforo, que ele gera um grande congestionamento ali, até para cima do até encontrar no outro semáforo, Isso. Né? E nós temos ali um agravante, que é a Feira Livre, né? Então, quando a gente pensa em sistema, a gente tem que falar assim, peraí, é tipo aquele ditado popular, os incomodados que se mudem, não é isso? Então, na realidade, estudando aquele sistema, uma das melhoras também seria a remoção da feira do local. Né? A feira, desde que foi implantada no local, era um fator gerador. Você já tem um ponto complexo, um volume muito grande de fluxo de carro, e você joga mais uma população que vai até a feira, e você joga os carros naquele local. Então, para se pensar nesse sistema, nós teríamos também que pensar no problema. A feira, naquele momento, na quinta-feira ali, é um fator gerador, né, de trânsito. Então, isso daí tem que ser repensado. Simplesmente o trânsito por si só, ele não vai resolver o problema. Você não vai conseguir pôr ali. Nós temos já semáforo, nós temos agentes trabalhando, nós temos o semáforo mais à frente, né? E não resolve a situação ainda. Você tem aquele ponto, né? E o usuário da via, que poderia estar desviando nesse dia da feira, né? Não desvia. Eu muitas vezes, às vezes eu passo na quinta-feira lá, eu mesmo me puno, né? Me critico, falo, nossa, por que eu não desviei? Eu esqueço naquele momento. E se o próprio usuário desviasse, né, ele procurasse uma nova rota, ele estaria também fugindo desse congestionamento. Então, o sistema, nesses pontos de conflito, eles têm que ser repensados. Só que a população tem que entender que muitas vezes, como eu falei da interferência individual, soluções estruturais têm que ser feitas. Né? E no caso daquela questão da região da Praça da Bandeira, nós temos que pensar, é uma reivindicação muito antiga do próprio hotel, de próprios usuários ali da feira, e é um assunto que tem que ser pensado. Isso vai melhorar diretamente o fluxo também naquela região tão complicada. Inclusive, né, capitão, a gente percebe ali, focando novamente aqui na praça, até porque fica aqui bem ao lado da TV, além do fluxo de carros, pedestres, que vão até a Feira Livre para atravessar ali a passagem pedestre. Como eu falei, parabéns aos agentes que estão ali acompanhando, realmente parando o trânsito para que as pessoas possam atravessar ali. O cara vai comer um pastel, vai fazer uma comprinha, senhoras de idade, enfim. É uma situação realmente, eu acho que de todas as situações que estamos pontuando aqui no programa, a questão aqui da Feira Livre aqui nas quintas-feiras, a coisa é complicada. E não é só a Feira Livre, eu vou falar aqui, mas não é que eu seja contra, eu sou favorável, eu acho legal. Ainda tem o Quinta com Artes, né, que agora implementou mais a movimentação, vem o pessoal do NAT, vem o pessoal, quer dizer, aumentou um fluxo muito grande. De pessoas, e né? aí, ao mesmo tempo, a gente parabeniza vocês aí pelo trabalho que é feito, que eu acho que tem que valorizar o trabalho que é feito, não só criticar. Então, eu acho que vocês estão de parabéns e as alternativas terem que aparecer, mas é como você até, o Bigés falou, né? Por que o cidadão às vezes não desvia daquele lugar para poder colaborar
com o trânsito e às vezes evitar que ele se aborreça parado ali e até aconteça um acidente, né? Porque a gente sabe, só complementando o que o senhor está dizendo, como você falou, a possibilidade da retirada da Feira Livre. Isso aí vai gerar uma discussão na cidade que... Mas se o cidadão fizer a mudança, ele colabora para que não aconteça isso. Se acontecer isso, aí... mas peraí. Mas imagina o debate. É problemático, né? É complicado. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Por favor. É polêmica essa pergunta para ele. Mas eu vou ter que, já que você falou em sinal... É um programa muito interessante, né? Tem que aproveitar. O tema é polêmico. Não, mas esse tema aqui que eu vou perguntar é perguntas que o cidadão faz. Claro. Fizeram. Existe um estudo para recolocação do time do pedestre nos semáforos, já? Porque você falou de semáforo para veículo, né? Mas alguns aqui não funcionam o tempo para o pedestre, né? Deve ter um estudo pelo... né? O que acontece é o seguinte, o semáforo do pedestre é uma outra polêmica, como vocês falaram, por quê? Porque em Tupã não existe nenhum cruzamento que tenha a quantidade de fluxo de pedestre, tem que ser superior a 250 pedestres hora, a média. Nós não temos nenhum cruzamento que permita, né, conforme a legislação, essa instalação. Quando nós tivemos a implementação, nós temos o exemplo da Caingangues com a Tamoios. O que isso gera para o trânsito local? Ele gera, ele retarda o processo, porque na realidade você imagina a Tamoios com a Caingangues. É obrigatório para todos os sentidos para você dar o tempo do pedestre. E o que a gente verificou é que após a queima, quando existia, que não estava queimado o temporizador do pedestre, o que ocorria? O pedestre não parava, não respeitava o sinal verde e ele avançava no sinal vermelho. Então o que se gerou? Essa implantação de um semáforo, de um tempo de pedestre que não estava adequado pelo volume necessário. Criou uma cultura na população de o veículo ficar esperando. Quando dá o sinal dele, né, ele avança sobre a faixa. O pedestre não espera o sinal verde, não passa no sinal verde só, né, e avança no sinal vermelho. Então o motorista, por seu lado, ele fala, pô, eu estou respeitando o tempo do pedestre, a hora que dá o tempo verde para mim, eu vou avançar sobre a faixa e o pedestre está avançando na faixa. Então, se a gente for observar, se vocês fizessem até a TV Cano fazer uma matéria, você vai observar que muitos pedestres, eu vou chutar um número aqui, eu acho que mais de 50, eu acho que pode ser mais que 50, se você parar e entrevistar uma pessoa na faixa pedestre, falar, você viu o foco de pedestre? Eu acho que mais de 50% das pessoas que atravessam não observam o foco de pedestre. Né? Isso daí a gente é nítido porque várias vezes eu avancei no sinal com o fluxo de pedestre funcionando e eu fui obrigado a brecar para a pessoa passar na faixa pedestre. E às vezes a pessoa que vem atrás ainda buzina para você porque o sinal está verde. Então é um assunto complexo, porque nós somos uma cidade só de 64 mil habitantes, né? Uma frota de veículos não tão grande em relação às outras cidades, na média regional, mas nós temos aí que ter uma cultura de realmente respeitar a sinalização, né? Então, tanto é que a falta desse semáforo eu nem sei precisar quanto tempo faz bom tempo está queimado e não houve uma reivindicação tão grande por parte dos pedestres, que é o principal prejudicado, né? Quando foi instalado o semáforo pedestre na Imores com Tamoios, o agente de trânsito ficava orientando o pedestre a respeitar o sinal. Claro. E muitos ignoravam o sinal e ignoravam o agente de trânsito. Vamos falar sobre o semáforo da Caingangues com Guaicurus. Que a gente não pode esquecer desse assunto, até porque está sendo um motivo de debate aí, em redes sociais, inclusive na Câmara Municipal, na última sessão, os vereadores debatendo. Eu queria falar, né, o que foi discutido pelo Conselho, né, a participação da população nessa situação, nessa decisão e as mudanças ou adequações que serão feitas ali, porque a gente sabe que há necessidade. A gente sabe que melhorou o fluxo de carros ali, começou a fluir de uma maneira mais interessante, mas também vocês têm que estar atentos à questão da segurança, principalmente dos pedestres. As medidas, e principalmente aos pedestres que utilizam aquele cruzamento. Sim. Para deixar bem claro, aproveitar a oportunidade aqui, né, e esclarecer, a questão desse problema do semáforo, a retirada ou não dele,
Primeiro ponto que não partiu do prefeito Ricardo, não partiu da secretária Jane e não partiu do Valentim, que atualmente está presidindo o Conselho de Trânsito. Esse fato do questionamento da retirada, como o capitão Neves falou, os representantes da Câmara representam a população. O Conselho de Trânsito é um conselho que representa a sociedade. A partir do momento que nós tivemos aquele vento forte, há uns 60 dias atrás, nós tivemos chuva e vento e provocou a queima, a pane do equipamento, né? O equipamento teve que ser trocado, praticamente todo ele foi requisitado, já chegou o equipamento agora para o município e nós tivemos que desligar o semáforo. Qual que foi a preocupação da prefeitura? Queimou o equipamento. Primeira preocupação, o que fala a legislação? Vamos sinalizar. Via principal, Cangangues, libera-se o trânsito. Via secundária, Guaicurus, placa de pare, sinalização no solo. Todas essas providências foram feitas e graças a Deus nós não tivemos nenhum acidente lá. E poderia ter tido acidente. Se o sinaleiro não tivesse queimado e com o próprio sinaleiro funcionando, nós poderíamos ter acidente no local também. Mas graças a Deus nós não registramos nenhum acidente grave no local. O sinaleiro estando desligado, nós recebemos vários questionamentos. A secretaria, a gente saindo na rua, falou, pô, mas quem foi a brilhante ideia de desligar aquele sinaleiro? Vamos tirar aquele sinaleiro. Ou seja, a própria população, parte da população, começou a questionar a secretaria da necessidade ou não do semáforo. Sendo feito esse questionamento para a secretaria, o que a secretaria tem que fazer? Foi levado ao prefeito Ricardo, prefeito, está tendo um questionamento se não dá para tirar o semáforo. O que o prefeito falou? Vamos fazer um estudo técnico e eu quero que o Conselho de Trânsito opine, né? Opine. O que a população entender que seja melhor e tecnicamente for mais seguro, a gente apoia a ideia. Feito isso, a gente começou a fazer alguns levantamentos, observações, filmagens do local, né? Eu estou todos os dias, eu dou aula na Facate de segunda a sexta, todas as noites eu estou na Facate, observei, passo todos os dias, busco meu filho no colégio seletivo, né? Todos os dias, na hora do almoço, na hora do pico, eu estou indo lá, transito, desde da pré-escola, meu filho vai ali, busco, sai pela lateral, na Chavantes, ou sim. O local eu conheço muito bem, no período de pico, no período noturno, e entendi que realmente a desligamento do sinaleiro, eu como Valentim, né, não como arquiteto, não como membro da Secretaria de Planejamento, mas como Valentim entendi que teve grandes melhoras. Feito esses estudos, nós fomos apresentar para o Conselho de Trânsito e unanimemente todos, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Associação de Bairros, Associação dos Engenheiros, Associação Comercial, o representante dos condutores, que eu esqueci de falar também, que são representados no Conselho de Trânsito, todos, de forma unânime, indicaram, balizaram pela retirada do semáforo, tá? Foi uma decisão unânime no Conselho. Unânime, não houve nem discussão. O capitão Neves aqui, ele não faz parte do Conselho, mas ele, para conhecer o Conselho, ele participou dessa reunião, ele é testemunha aqui, que não foi um assunto que não teve nem discussão. De forma unânime, todo mundo se posicionou favorável, nem quiseram discutir o tema, nem acharam relevante, sendo que seria a maior relevância É bom esclarecer para a população que houve um consenso de todo o Conselho. Sim. E nesse Conselho tem representantes de vários... Isso está em ato, porque tem uma ata lá explicando para aqueles que têm dúvida ainda. E como disse o Valentim, nesse Conselho existem pessoas que representam vários setores da sociedade, vários segmentos da sociedade. E dessa forma, foi apresentado o retorno ao prefeito. Prefeito, Conselho, de forma unânime, entende que tecnicamente o semáforo seja melhor ser desligado. Para isso, o prefeito balizou inicialmente, então concordo com a retirada e... Nesse momento a gente falou, para retirar do sinaleiro nós temos que fazer o quê? Nós temos que melhorar a sinalização, tem o pedido, né, de faixa elevada do vereador Paulo Henrique de se colocar na frente da Facate, só que também tem uns agravantes, nós temos que ver a legislação, tem a questão da inclinação, não pode ser vias com mais de 6% de inclinação, foi verificado já, nós temos a Cangangues ali em torno de 4,9% a inclinação da via, é permitido a faixa elevada, enfim, essa estruturação do sistema para remoção do semáforo, a prefeitura vai fazer, dentro das questões técnicas. Tá? Feito essa retirada, uma nova sinalização no local vai ser feito, né? E eu acho que a cidade vai ter um ganho muito grande, né? Na questão da mobilidade.
A segurança também vai ser garantida no local. Que nós temos da mesma complexidade do cruzamento, nós temos o cruzamento superior da Chavantes, né, que sai muito mais crianças. Nós temos ali no seletivo, alunos saem pela Cangangues e saem também pela Xerentes, né? Mas os menores, a mãe que atravessa com seus filhos ali, levando pelo braço, é na esquina do Chavantes, que é um cruzamento bem mais complexo nas horas de pico do que a Guaicurus com a Cangangues, né? E toda essa questão ela está sendo pensada para que, se realmente o semáforo deve ter ser removido, né, nos próximos meses aí, para que realmente a implantação da sinalização não venha provocar algum transtorno na população. E eu queria lembrar aqui para vocês que a prefeitura ela fica realmente numa posição de estar em cima do muro, de levar a pedrada dos dois lados do muro, porque até no dia do conselho a gente citou isso. Por quê? Você imagina a situação da prefeitura. Hoje, se a gente mantém o semáforo, liga o semáforo e volta o semáforo, vai ter uma repercussão muito grande das pessoas que são favoráveis na internet, que a prefeitura voltou um semáforo, todo mundo viu que ficou melhor, né? Se voltar o semáforo e tiver um acidente ali que prejudique alguém ou machuque alguém, vai falar, nossa, mas o prefeito Ricardo é cego, não viu que de repente ficou melhor seu semáforo? Se você remove o sinaleiro e tiver um acidente, fala, nossa, mas falei que o semáforo no local era importante, né? Então a prefeitura ela fica numa posição que qualquer coisa que ocorra daqui para frente no semáforo, ou vai ser a manutenção ou a retirada que vai ser a culpa. E eu quero destacar para vocês que eu sempre fico também chateado, sempre falo com todo mundo, a questão de você atribuir a violência ao trânsito. A gente vê matéria, trânsito de Tupã é violento, na primeira página do jornal. Pô, o trânsito não tem nada a ver, o trânsito somos nós, né? Ninguém veja uma matéria, o cara está alcoolizado a 140 por hora, tromba numa vaca, bate num poste e nem sai lá, não sai seu José da Silva ou seu fulano de tal, a 140 por hora, alcoolizado, né? Bateu no muro, não. Trânsito de Tupã cada dia mais violento. Eu acho que nós temos que cada um assumir seu papel, eu acho que cada um tem que contribuir, né, de forma individual, e eu acho que realmente, como o capitão falou, os vereadores estão para fazer as críticas como sugestões para fazer. Só que vocês da imprensa, nós como cidadão, nós temos que também atribuir a culpa aos responsáveis. Não é certo a gente falar que o trânsito de Tupã é violento quando o trânsito é o condutor, é o pedestre, é o motorista. Então nós que estamos violentos. O motorista ele está violento no trânsito. Nós estamos impacientes no trânsito. Nós temos que ser mais pacientes, nós temos que prestar atenção, nós temos que ler a legislação. A partir do momento que a gente respeitar o trânsito, né, nós vamos ter uma mobilidade bem melhor. Você falou a questão do trânsito e você tem alguns números aqui, até fiquei impressionado com a questão das motos. Até queria que você falasse para a gente também um comparativo com a cidade de Marília, por exemplo, na quantidade, a frota e os números de acidentes. Eu acho que é até importante compartilhar com o telespectador da TV Câmara. E o importante é a gente falar, assim, não é no critério do eu acho isso, né? Eu acho que a gente tem que se balizar, tem que se pautar pelas informações técnicas. Claro. Né? E nós temos hoje, o governo do estado tem o InfoSiga São Paulo, que é um site oficial de todo o estado de São Paulo que registra esses acidentes, para balizar e monitorar, que é importante isso daí. E a gente verifica, né, que nós tivemos aí, de janeiro até hoje, né, praticamente, em Tupã, nós tivemos aí um acidente com vítima, né, em janeiro, 3 em fevereiro, 2 em março, abril nenhum, maio nenhum e em junho, graças a Deus, nenhum ainda. Então nós estamos com 6 vítimas, né, no trânsito. Quando se fala do trânsito, está incluído também as vicinais, né, que a maior parte dele, a grande maioria desses 6 são em vicinais. Às vezes excesso de velocidade, não obedecer a sinalização de forma adequada. Então não é o trânsito que é violento, né? Então 90%, 99% com certeza, né, pelos índices nacionais, o acidente é causado pelo motorista, por imprudência do motorista, e não pela falta de sinalização ou pelas imperfeições da via. E se a gente comparar, né, se compara, Marília cresce, Tupã não cresce. Se a gente comparar com Marília, nós tivemos no mesmo período em Marília 17 acidentes. Nesse mês de maio, nós tivemos 0 em Tupã, em Marília 6 acidentes com vítima fatal, né? E aí a gente faz um parâmetro, que eu falei para você, que é sempre importante a gente pensar nos dados técnicos,
né? Se a gente comparar a frota de veículo, que é o que causa esses acidentes de Tupã com Marília, nós temos hoje, com dados oficiais do IBGE e Detran, nós temos em Marília uma frota de 150 mil veículos. 150 mil veículos em Marília. Em Tupã nós temos 59 mil veículos, tá? Então isso daí é um número, representa praticamente assim um número que pode ser meio fantasioso, mas a gente tem que fazer umas análises para refletir no local, em Tupã. Desses 150 mil veículos, descontando ônibus, bicicleta elétrica, alguns veículos, vamos se reportar a veículo, carro e moto, tá? Dos 150 mil carros em Marília, nós temos, pelos próprios índices do Detran e do IBGE, nós temos 90 mil carros e 33 mil motos. Em Tupã, dos 59 mil veículos, nós temos aqui 26.400 carros e 12.200 motos. Ou seja, em índices percentuais, Marília tem 22% da frota de moto. Tupã, nós temos 42% da frota de motos. 42% da frota de veículos em Tupã são de motos. Exatamente. E se você observar as estatísticas nacionais de acidente, moto e carro são os vencedores. Na região nossa, no interior, moto praticamente a maior parte dos acidentes envolve moto. E geralmente a moto, por ser um veículo que você desenvolve uma velocidade muito mais rápida, de forma muito mais fácil, né? Você tem possibilidade de entrar em fila dupla, fazer o zigue-zague entre os carros. É um veículo que ele mais acarreta aí o acidente. Então, se a gente pegar esses índices aqui, nós temos que, comparados os índices de outras cidades, Tupã tem, o sistema de trânsito nosso está muito bom. Nós tivemos aí recentemente a segurança sendo bem avaliada pela população. E se a gente for avaliar esses números e a questão do trânsito no município, vem dando um salto muito grande, né? Apesar da gente ter índices super elevados, né, de moto, como eu falei, em relação a outras cidades. E não é outras cidades, é uma cidade aqui do lado, né? Quem vai de Tupã se desloca a Marília, verifica. Nós não temos em Marília o volume de motos no centro de Marília como nós temos em Tupã. Então, naturalmente, Tupã se justificaria de ter mais acidentes que Marília, comparativo a quantidade de carros, né? E nós não temos o inverso, né? Se a gente computar esse item, nós temos para cada 8 mil habitantes de Marília, um acidente. Para Tupã, nós temos aqui 9.800. Então, índices percentuais, nós estamos abaixo de Marília, que tem inclusive um sistema de trânsito administrado pela Indurb, muito mais antigo, muito mais com recursos do que o município. É uma autarquia municipal que tem uma disponibilidade de pessoas, de veículos, de agentes, né? É muito mais complexa do que Tupã. Então a gente tem que valorizar, né, o município nesses índices aí que são importantes e o quê? Preservam a vida e garantem segurança. Importante esses números para você que está acompanhando a TV Câmara. E realmente um comparativo com números reais, dados oficiais, para você ter uma noção, um comparativo como, por exemplo, a cidade de Marília. Bom, eu queria aproveitar, hoje extrapolamos aí todo o tempo necessário e possível, mas o assunto é relevante, é importante, então eu tenho certeza que você tirou algumas dúvidas e esclareceu algumas questões relacionadas ao trânsito. Mas eu queria aproveitar, na reta final do programa, eu queria que você, Valentim, falasse um pouquinho sobre as ações que são realizadas, né, pela Secretaria, no caso pela Diretoria de Trânsito, questão de palestras, a gente sabe que tem a Semana Nacional de Trânsito, que são ações importantes de orientação, de conscientização junto à população. Sim. Esse ano a gente já começou algumas ações, primeiramente, como o capitão falou no primeiro bloco, nós tivemos aí algumas ações já com próprios agentes, né? Algumas instruções técnicas para o agente. O prefeito Ricardo já autorizou, a gente deve estar nos próximos dias aí já recebendo uniformes novos para os agentes, né? Todos os objetos aí, veículos, nós estamos possivelmente melhorando também essa frota aí futuramente. Questão de equipamentos, radiocomunicação, são sendo todos revisados, melhorados para que a comunicação fique mais eficiente dos agentes, né? Essa capacitação ela vai ser intensificada, né? Nós já passamos para o prefeito Ricardo que nós necessitamos de alguns agentes a mais. Isso daí também prontamente já está sendo feito estudo na administração de possivelmente contratar futuramente
futuramente novos agentes para repor, né, essa quantidade perdida ao longo dos anos. Enfim, todo esse esquema visando a questão instrumental, né? Nós temos que ter o material humano e nós temos que ter os equipamentos para que esses agentes possam atender a comunidade de forma mais prática e mais eficiente. Por outro lado, a Secretaria vem fazendo mais outros 2 braços, que é a questão dos projetos, né, dos estudos de reformulação do sistema viário, a questão do semáforo que a gente falou, né, da temporização, de sinalização horizontal, vertical, manutenção desse sistema. E, por outro lado, nós temos as ações que a Secretaria está buscando fazer com que a população engaje nessa questão de maior segurança no trânsito. Nós tivemos aí a campanha do Maio Amarelo, né, que teve uma adesão bem grande, né, ações da Secretaria, ações envolvendo aí até intervenções da medida Tamoios, um próprio passeio ciclístico que nós tivemos a conscientização de mais de 150 ciclistas aí que aderiram também a essa campanha e agora no final do ano nós vamos ter também a Semana de Segurança do Trânsito, que vai ter alguma coisa que a Secretaria vai estar fazendo, alguma campanha, alguma ação ligada à população. Nós estamos também já retomando a questão do trânsito na escola, né? Nós temos aí os agentes que faziam a alusão ao trânsito com os alunos da pré-escola. Isso daí vai ser feito. Nós estamos fazendo até um estudo, né? Ainda está em primeira mão, nós temos em Tupã uma praça adequada, uma mini praça para criança que seja adequada ao sistema de trânsito. É uma praça que você vai poder, levar o seu filho, por exemplo, com uma sua motoquinha e ele parar num semáforo, ele parar, respeitar uma faixa de pedestre. Esse espaço público, a prefeitura poderia estar levando os alunos da escola para fazer uma campanha e você, né, aí morador de Tupã, pode levar seu filho. Você não leva seu filho na praça para jogar futebol, para descontrair, para ir brincar no tanque de areia? Essa praça, né, que seria uma mini cidade, por exemplo, ela teria essa sinalização voltada ao trânsito, a educação no trânsito. Legal. Eu acho que isso é um ganho muito grande, né? Mas aquela questão, nós estamos desenvolvendo esse projeto, eu espero que a gente consiga aí, até o começo do ano que vem, de repente implantar essa pequena praça. No início, não vai ser uma grande praça, né? Faltou lixeira, faltou iluminação. Não, o objetivo principal é criar esse embrião para atender a questão do trânsito no município. Eu acho que isso daí vai ser aprovado pelo prefeito Ricardo e a cidade vai ganhar muito nisso daí. Eu acho que a educação é o principal ponto, que a gente falou aqui da não educação do condutor, né? A gente vê, para você ter uma ideia, eu dou um exemplo aqui, a gente teve o dia da campanha do Maio Amarelo, a gente estava distribuindo os agentes, a parte da secretaria que contribuiu com a campanha, a gente estava distribuindo o bottom da campanha e, por minha estranheza, 2 das pessoas que foram paradas não quiseram receber o bottom e não escutaram o que a gente está falando do trânsito, né? Você recebeu um bottom grátis, a pessoa fechar quase o vidro na sua cara e nem escutar o que você está falando da prevenção do trânsito. Então, é uma coisa que a gente fica entristecido. Lógico, você tem que conhecer que cada um é cada um. Nós temos as pessoas que que trabalham para a sociedade, nós temos as pessoas que não trabalham e a gente tem um cidadão também que, de repente, é de mal com a vida, né? Mas esse cidadão, às vezes, ele vai ser um agente que, no futuro, vai estar provocando um acidente. Ele vai ser um agente que vai estar impaciente no trânsito. Então, eu acho que é importante você trabalhar na educação e a Jane já foi favorável a essa ideia, o prefeito Raimundo já balizou favorável. Eu acho que se nós tivermos uma implantação, né, perder um tempo, né, ganhar um tempo, né, com essa educação infantil, se tivermos em Tupã realmente essa praça adequada, uma mini praça aí, uma mini cidade, eu acho que a gente vai ter ao longo dos anos, no futuro aí, um trânsito muito mais educado. Bacana, boa ideia, gostei da ideia. Até porque desde criança já conhecer, né, alguns conceitos, né? Vai tendo o verdadeiro caminho, né? Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do programa Pontos de Vista, um programa muito interessante. Hoje tratamos sobre o trânsito da nossa cidade. Tocamos aí, né, falamos sobre as principais questões, como o semáforo, as vias, alterações no trânsito da cidade, a conscientização, campanhas. Eu acho que foi um programa bem interessante para você que está acompanhando o nosso programa. Eu queria abrir aqui para as considerações finais. Nosso amigo Oriel Castigliani, agente de trânsito, parabenizar ele, a toda a sua equipe, né, pelo trabalho que vocês realizam diariamente na nossa cidade. E parabéns, né? Vamos torcer para que no futuro próximo tenhamos aí melhoras ainda mais na questão do trânsito,
né, a participação de todos, a discussão, acho que é importante, né, o trabalho do Conselho, de todo mundo aí preocupado, discutindo, chegando a um bom senso, e para que tenhamos aí índices melhores ainda, né, em questão de menos acidentes, né, maior fluidez no trânsito aqui na cidade, a conscientização da população, a educação por parte da população. Parabéns, Uriel, e obrigado pela presença aqui no programa Pontos de Vista. Obrigado, eu agradeço vocês e estamos aí disponível da população, precisar, estamos aí para ajudar no trânsito do Tupã. Com certeza. Valentim, obrigado pela presença aqui no programa Pontos de Vista, a convite do vereador Capitão Neves, pelos esclarecimentos, e a TV Câmara fica à disposição para, em outras ocasiões, falar um pouquinho mais sobre, né, o trânsito. Eu acho que mudanças são necessárias, o debate é importante, vivemos uma democracia, então acho que vocês também estão dispostos a ouvir, a discutir, e para que a cidade tenha um trânsito bom, com fluidez, com segurança acima de tudo. Obrigado pela presença. Sim, obrigado a vocês, e eu já cito aqui, se alguém da população quiser algum esclarecimento, pode estar entrando diretamente em contato com a Secretaria, a gente está disponível lá para estar explicando, esclarecendo, e aproveitar aqui rapidinho a oportunidade de falar aqui em relação ao semáforo da Guaicurus. Nós, essa semana, né, em primeira mão, a gente deve estar efetuando algumas pinturas no local para melhorar a sinalização, visando, né, uma remoção do semáforo. Mas o semáforo não vai ser removido nesse instante. Então, para não criar nenhuma polêmica, já vão retirar, já deixar claro à população que essas medidas, ficando o semáforo ou retirando o semáforo, essas pinturas visam melhorar a segurança do local nesse momento aí de trânsito, né, de retirada ou manutenção do semáforo. Perfeito. Obrigado, meu amigo Valentim Bijeski. Vereador Capitão Neves, parabéns pela iniciativa, hoje tratando de assunto realmente polêmico, não deixa de ser polêmico. A gente sabe que, como eu disse no início do programa, é complicado agradar todo mundo, mas eu acho que tem que pensar na coletividade, como disse o Valentim, né? Na grande maioria, né? Então, acho que esse programa teve como objetivo esclarecer questões relacionadas ao trânsito, desmistificar muita coisa e também, inclusive, expor à população a possibilidade de mudanças, né? Como, por exemplo, como eu comentei no primeiro bloco, né, mudanças em algumas vias, questão de direção, de mão única, enfim, mudanças necessárias para a cidade de Tupã. E eu achei importante esses dados que o Valentim passou aí agora há pouco, um comparativo com a cidade de Marília, né? Graças a Deus a gente percebe, isso é uma realidade. Nós percebemos aí uma diminuição no número de acidentes, né? Eu acho que isso aí também tem o mérito, também essas mudanças que foram feitas, mas temos que melhorar ainda mais, né? 6 ocorrências é pouco, se comparando a Marília, é pouco, mas dá para a gente melhorar ainda mais, com a colaboração também e principalmente da população, a educação da população, a conscientização da população. É importante esse dado importante da conscientização. Primeiro, agradecer ao Valentim Bijeski pela oportunidade de estar aqui, o nosso amigo Castellani, o Glaucio. A gente, nunca falei isso, mas eu sou militar aposentado do Exército, eu tenho um curso de período de trânsito também, que eu fiz na 12ª Companhia de PE em Manaus. Então, quando eu vejo essas críticas, a primeira coisa que eu, como vereador, gosto de fazer é o seguinte: conhecer como funciona. Então, eu fui lá conhecer como funciona o Conselho Municipal de Trânsito. E na oportunidade, quando eu vi aquilo que pretendiam fazer, que era a remoção, instalação de uma faixa elevada, medidas de segurança, tirar algumas placas, algumas faixas contínuas em algumas para poder agilizar o trânsito, também algumas conversões à esquerda na Tabajara, Tapuia e algumas coisas, marcamos de imediato um ponto de vista para que pudesse levar o cidadão a informação daquilo que ele não tem, porque ele está trabalhando. E o vereador, ele tem que ser isso aqui, ele não é só para usar o microfone da Câmara para dizer que isso está errado. Ele tem que ir lá, checar, corrigir, perguntar, falar e levar a informação técnica. Eu estou falando do meu ponto de vista como vereador, né? Até, inclusive, ia fazer também uma entrevista, uma reportagem na Guaicurus, mas aí já tinha 2 vereadores que fizeram, por uma questão ética, não vou ficar competindo, né? Porque a informação tem que ser feita. Então, nós fomos lá conhecer, né, como é que funcionava o Conselho de Trânsito, quem é que fazia, como fazia, marcamos um ponto de vista e hoje aqui, ontem, eu sei que isso aí também vai dar muitos questionamentos, mas como o Valentim falou, ficou claro que basta você se dirigir lá
no almoxarifado, vamos falar em almoxarifado, procurar o Valentim Biges, que ele está lá pronto para te dar a informação, porque afinal de contas está tudo baseado de acordo com a informação pelo dado técnico, e esses dados serão encaminhados para a Câmara, para a Prefeitura, à disposição do cidadão. Quer dizer, nós estamos utilizando um instrumento chamado TV Câmara como um instrumento de informação para o cidadão de Tupã, justificando a sua ausência e a sua participação. Cabe agora assistirem, ouvirem e saber que não foi feito pelo Valentim, nem pelo Capitão Neves, que eu nem lá no trânsito eu nem posso dar ideia, porque o vereador não pode participar de conselho, então fui lá como curioso, e não pelo o prefeito, e sim baseado em dados, e conforme foi falado aqui, consta em ata que o conselho aprovou por unanimidade. Mas mesmo assim, eles preocupados com a remoção ou não remoção, serão implementadas as medidas de segurança para dar segurança na execução do trabalho. Ou seja, é uma equipe técnica preocupada com o povo de Tupã. Então eu agradeço, me permitem a todos dizer em nome do povo do Tupã, muito obrigado pela presença de vocês e estamos à disposição para quem sabe no futuro, porque tem tanta pergunta que eu queria fazer que não devo fazer, então vamos ficar para uma próxima oportunidade. Mas no momento eu digo muito obrigado a vocês e nós estamos juntos para fazer um trabalho voltado à dignidade do povo de Tupã. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje com a participação do Valentim Bijeski, diretor de trânsito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, também o nosso querido Oriel Castigliani, agente de trânsito, além do vereador Capitão Neves, falando sobre a questão do trânsito em nossa cidade. E sabemos que o poder público tem um papel, né? A Câmara está acompanhando de perto, os vereadores estão preocupados também com a questão da segurança da população, mas também temos que ter a consciência da nossa parcela, né, a nossa contribuição, a educação, né, a paciência. Eu sei que é complicado, tem hora que a gente está com aquele corre-corre, tem que chegar em algum lugar e, né, a gente sabe que o nosso maior inimigo é o relógio, então de vez em quando a gente acaba ficando impaciente, aquela correria, mas temos que ter a consciência que estamos lidando com vidas humanas, né? A sua vida, a vida do próximo. Então, se você puder, tenha consciência, educação, calma, né? Acho importante a nossa participação. Tem a parcela o trabalho e o dever do poder público de estar oferecendo condições, mas temos também a nossa parcela. Então, se você puder perder um minutinho aí no trânsito, vale a pena. De repente você estará cuidando da sua vida e também da vida do próximo. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais!